Bom dia a todos. Hoje nós damos sequência, né, aos nossos trabalhos do curso de formação inicial. Quero saudá-los, né, mais uma vez, dizer da alegria da Inamato em função das notícias que temos recebido. Nem sempre podemos estar aqui acompanhando todo o evento, né, todas as atividades, mas a notícia de que há uma turma interativa, né, uma turma alegre, no bom sentido, de que participa, né, das atividades, isso deve significar bons auspícios para o exercício também da judicatura, da magistratura, né? Se a gente não fizer do exercício da magistratura algo que faça bem a nossa vida, né, as nossas perspectivas, tal, isso não vale muito a pena, não. Né? Então, parabéns para vocês, né, e já dando sequência, hoje nós vamos interagir com o Dr. Rodrigo Trindade e Dr. Cássio Luiz Casagrande. Embora dispensem a apresentação, eu os apresentarei formalmente aqui, né? Tenho uma síntese do currículo de cada um deles. Nós não chegamos a combinar. Não, mas pode começar, doutor Rodrigo. Então, nós iniciaremos com o colega Rodrigo Trindade, que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito do Trabalho pela UDELAR, né, de Montevidéu, é professor da disciplina de Direito do Trabalho 3 da FEMARGS, Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, professor convidado em diversos cursos, titular da cadeira número 5 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, autor de diversos artigos, obras jurídicas, enfim. É a perspectiva da magistratura e também, na sequência, por meio da contribuição do Dr. Cássio Casagrande, a contribuição a respeito da perspectiva do Ministério Público. Não é? Então, comecemos com o Dr. Rodrigo Trindade, tem a palavra. Nós teremos provavelmente um intervalo na sequência, seguindo os hábitos da casa, né? Ouviremos na sequência o Dr. Cássio e, em seguida, até o meio-dia, nós teremos tempo aí para alguns debates, né, que se façam interessantes. Ok? Dr. Rodrigo. Claro. Tenho cacuete de professor, não consigo dar aula ou falar, ou palestrar sentado, prefiro sempre fazer isso em pé. Mas, inicialmente, os cumprimentos, quero cumprimentar, saudar o ministro Augusto César, uma felicidade dividir a mesa com o ministro é sempre gentilíssimo, muito acessível, conversamos agora no gabinete, e sigo sempre admirado, ministro, com a sua capacidade de exposição, sua serenidade sobre diversos assuntos. É um grande magistrado, um grande professor, e fico honradíssimo mesmo. E procurador Cássio Casagrande, que acho que todos nós conhecemos, dos textos, das aulas, sempre nos auxilia muito a compreender, especialmente a contemporaneidade, né? Então, o ministro, o Dr. Cássio Casagrande também é uma pessoa que eu tenho profunda admiração acadêmica e também como membro do Ministério Público. Fico honradíssimo, doutor. Bueno. Viemos falar sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho. Aqui somos todos colegas e especialistas, escolhemos o direito do trabalho e temos todos uma compreensão aprimorada sobre função e sobre missão do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho. Especialmente da Justiça do Trabalho, temos a compreensão da função essencial de julgamento, ou melhor, de forma mais precisa, de recebimento, processamento, análise e julgamento de processos que tenham matéria de direito material trabalhista. Numa concepção um pouco ainda mais restrita, mais técnica, podemos definir função e atribuição da Justiça do Trabalho a partir de suas competências. E aqui todos nós conhecemos dispositivos que tratam das atribuições de julgamento, matéria que pode ser julgado pela Justiça do Trabalho. Mas falar sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho é tratar de um tema mais profundo, um tema mais permanente do que a simples definição temporal
de competências. É exatamente sobre isso, é um tema, então, um pouco mais aprofundado do que simplesmente funções e competência que nós viemos falar hoje. Nos últimos 2 anos, mais ou menos nos últimos 2 anos, nós temos vivenciado um processo dos mais intensos de ataques e preconceitos à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, às instituições que cuidam do mundo do trabalho no Brasil. E esses ataques não são relacionados exatamente à função da Justiça do Trabalho, mas não são relacionados às atribuições, não são relacionados às competências da Justiça do Trabalho, mas eles passam essencialmente por uma opção de incompreensão ou de não apresentação, de mascaramento, exatamente do papel institucional que tem a Justiça do Trabalho. Tratar sobre o papel institucional é falar sobre o local em que a Justiça do Trabalho se coloca em relação às demais instituições do Estado e da sociedade. É um tema, então, muito mais amplo. E faço um convite para vocês, para que a gente comece a falar sobre isso a partir de um conceito de fantasia. Esse é o autor, todos nós conhecemos, né? Até fumando um charuto ali, para ficar mais claro de quem é. É um dos 3 autores em ciências sociais mais citados da história, junto com Foucault e junto com Paulo Freire, Sigmund Freud, é um dos 3 autores mais citados em ciências sociais. E coloquei Freud aqui porque tratar inicialmente sobre papel institucional da Justiça do Trabalho passa necessariamente por superar alguns preconceitos, algumas fantasias. Freud é conhecido como um autor que tratou bastante sobre fantasias até o século XIX. As fantasias na psicanálise eram essencialmente relacionadas à sexualidade, e a partir do final do século XIX, mais precisamente em 1897, Freud refez ou reviu a sua obra e passou a reconhecer como fantasia não apenas as concepções, as projeções produzidas na infância e que se a partir da sexualidade inicial, mas passou a reconhecer como fantasia toda a vida imaginária, o modo como qual nós representamos a nós mesmos, as nossas histórias e as nossas origens. E faço um convite a vocês, que nós possamos fazer essa exposição e tratar desse tema, que é um tema complexo, difícil, a partir de um método diferente. Não a partir do método tradicional de exposição, de aula professoral, de aula tradicional, mas como durante toda a semana nós tratamos bastante sobre redes sociais, sobre o papel da imprensa, sobre o relacionamento da imprensa, eu quero fazer um convite que a gente possa analisar essas fantasias e depois passar efetivamente para o papel institucional da Justiça do Trabalho a partir de uma análise, de uma rememoração de notícias. Vamos verificar algumas notícias que foram colocadas nos últimos anos sobre Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, e, a partir delas, verificar como a institucionalidade vê a Justiça do Trabalho e a dificuldade de reconhecer o papel institucional que nós temos. E é importante até na psicanálise. Em psicanálise, um dos instrumentos mais importantes da análise é a verificação de fatos concretos, dividir o que é fato e o que é fantasia. Nesse momento que nós vivemos, um momento histórico de polarizações, de pós-verdades, de intolerâncias, é essencial que a gente faça essa análise. Bom, desde o final do ano passado, começo desse ano, o Coleprecor, o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, produziu uma campanha interessantíssima sobre fake news. O nome é bonito, o nome é moderno, fake news, mas ele pode também ser traduzido como fantasias. As notícias equivocadas, mas não notícias pontuais, mas incompreensões equivocadas sobre o mundo do trabalho e sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho. Evidentemente, como se trata de um instrumento de rede social, uma iniciativa de redes sociais, ele é bastante limitado no seu conteúdo, embora seja profundo na esperança de produzir alguns esclarecimentos. Bom, essa campanha foi uma campanha interessantíssima e foi importantíssima. Mas nós sabemos que as manifestações em redes sociais, isso aí são memes, elas são sempre limitadas. Nós precisamos fazer alguns aprofundamentos a partir de algumas
as mais importantes fantasias sobre direito do trabalho, especialmente sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho. A primeira das fantasias é o que a gente escuta sempre. A legislação trabalhista é antiga e precisa ser modernizada. E aí tem a subfantasia direcionada para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho opera com instrumentos arcaicos. E aí se costuma colocar sempre nessas reportagens expressões, imagens que remetem ao século passado, início do século passado, experiências políticas como o fascismo do século passado. Bom, temos diversas subfantasias aí. A primeira subfantasia, mais óbvia, é a fantasia da obsolescência, a obsolescência programada, de que tudo que é antigo, tudo que é um pouquinho mais antigo não é mais útil. É como iPhone, né? Tem gente que troca de iPhone a cada novo número, apesar de estar funcionando perfeitamente, não está tudo ok, mas o mais novo vai ter que ser o melhor. Bom, legislação e instituições de Estado não são instrumentos, são gadgets, não são instrumentos eletrônicos. Até porque nós temos diversas legislações, fico até constrangido de falar isso na frente do Dr. Cássio, porque é um especialista em direito comparado, mas eu me aventuro a dizer que, por exemplo, a Lei do Trabalho dos Estados Unidos, o Dr. Cássio é especialista em direito comparado norte-americano, de 1934, mais antiga ainda que a CLT. Aliás, a Constituição Americana de 1777 continua vigente, sendo aplicada. Um pouquinho mais antigo, a Carta Magna do século XIII, continua ainda em aplicação. O Código francês, o Code, é de 1804. Aliás, para nós cristãos, nosso Código Máximo de Conduta, o Evangelho, tem mais de 2000 anos, e quero acreditar que até a segunda vinda de Cristo vai continuar sendo vigente. Segunda grande subfantasia de que a nossa lei trabalhista é de lá de 1943. Nós continuamos operando um cadáver, continuamos tendo como instrumento de trabalho um cadáver, e essa é uma grande bobagem. A legislação trabalhista brasileira, ela foi, desculpem a comparação, mas ela foi lipoaspirada e trocada por moças mais jovens. Foi lipoaspirada porque dos 510 artigos da CLT de direito individual, somente 15% corresponde à legislação de 1943, sem falar que a jurisprudência, o papel das senhoras e dos senhores é essencial na contemporaneização do direito do trabalho. E foi trocada por moças mais jovens também. A maior parte dos direitos trabalhistas hoje não orbita na CLT, mas está contida na Constituição. Esse é o grande centro gravitacional normativo do direito do trabalho hoje. Temos dezenas de leis esparsas e, principalmente, temos diversas orientações de jurisprudência. Eu me dei o trabalho de contar quantas súmulas e orientações jurisprudenciais, verbetes sumulares, o Tribunal Superior do Trabalho tem. Sabe quantos tem? Mais de 1000. Não há comparação em nenhum lugar do mundo com esse tipo de produção normativa. E é uma necessidade, uma característica do direito do trabalho, a multiplicidade normativa e a necessidade de contemporaneização permanente. Coloquei aqui uma pizza para a gente ver, para ficar claro. Os presidentes da República, desde o presidente que promulgou a CLT, 1943, 15%, as alterações são em 85%. Se nós colocarmos ali os últimos 2 presidentes da República, nós teremos ainda um número maior ainda de alterações, principalmente com a lei de 2017, a reforma trabalhista. Segunda grande fantasia sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho é de que o excesso de proteção trabalhista gera desemprego e dificulta o desenvolvimento nacional. A Justiça do Trabalho, portanto, atravanca o desenvolvimento nacional. É um freio no desenvolvimento, é o custo Brasil, é o custo do processo, o custo da Justiça do Trabalho, o custo que a Justiça do Trabalho impõe à atividade empresarial, impedindo o desenvolvimento nacional. Temos algumas subfantasias também em relação a isso. A primeira delas, e que é desmentida pela estatística, principalmente da Organização Internacional do Trabalho, também da OCDE, é de que direito do trabalho e justiça do trabalho são custo. Se parte de uma mentalidade equivocada, uma mentalidade economicista, que não é função, uma mentalidade economicista que é incoerente com uma função de Estado. Direito do trabalho, justiça do trabalho não são custo, mas são instrumentos de civilização, e aí já iniciamos um primeiro dos papéis institucionais, que é intuitivo e que consta na maior parte dos manuais, que é a promoção de equilíbrio social. Temos ainda uma segunda fantasia de que a Justiça do Trabalho promove proteção demais.
se aplica o direito do trabalho promove um excesso de proteção. Esse é um gráfico da OCDE que mostra a posição do Brasil no índice de proteção. Vejam que o Brasil está mais para o final, na metade para mais para o final, entre os países com maiores índices de proteção. Simplesmente não existe correspondência entre proteção trabalhista e geração de postos de trabalho, mas esse gráfico nos mostra, essencialmente, de que não somos um ponto fora da curva, estamos, no mínimo, na média da proteção oferecida pelo direito do trabalho nacional. Esse é um outro gráfico muito interessante que mostra a comparação. O primeiro gráfico ali da esquerda mostra a comparação do salário mínimo mensal em dólares no Brasil com outros salários mínimos. E vemos que o Brasil está numa das últimas colocações, tem um dos menores salários mínimos. Por favor, atentem que o Brasil ali aparece com 326 dólares de salário mínimo, com a desvalorização do dólar, já diminuiu bastante. Quando foi feito o gráfico, o Brasil estava na 59ª colocação e provavelmente já caiu. Certamente já caiu em relação à China. Hoje em dia, o salário industrial da China é 16% maior que o salário industrial dos brasileiros. Isso nos mostra que o custo Brasil o custo Brasil, que chamam de custo Brasil, o custo com direito do trabalho, justiça do trabalho, é muito baixo. O segundo gráfico é interessante que ele mostra a relação entre salário mínimo e desemprego. Já escutamos, e é bem comum a gente escutar, que no Brasil o aumento do salário mínimo pode gerar desemprego. Os empresários não querem que aumentem o salário mínimo, porque o salário mínimo vai significar dispensa de trabalhadores. Nós vemos ali exatamente o contrário. Quanto mais elevado o salário mínimo, menor é o desemprego no Brasil. Isso está nos mostrando que, no Brasil, a Justiça do Trabalho, ao garantir o salário mínimo, a restituir o pagamento de patamares mínimos remuneratórios, ela atua positivamente para a redução do desemprego, ou pelo menos para a não ampliação do desemprego. Terceira fantasia, esse é um gráfico um pouco difícil a leitura e a compreensão dele, como costuma ser utilizado em faculdades de economia. Mas ele mostra a relação entre geração de lucro e entre produtividade e compensação das horas trabalhadas. Até o final dos anos 70, até o começo, meados dos anos 70, a produtividade por hora trabalhada, ela aumentava na razão do aumento da retribuição, da compensação da hora trabalhada. Esse é um gráfico que foi produzido a partir de dados do Reino Unido. A partir do final de meados dos anos 70, com os anos do thatcherismo, do neoliberalismo, com a redução de direitos trabalhistas, a produtividade seguiu no mesmo viés, no mesmo aumento. Simplesmente houve a redução da hora trabalhada. O que esse gráfico aqui está nos dizendo? Que a geração de lucro, o aumento da lucratividade e a redução de compensação da hora trabalhada, redução de direitos trabalhistas, ela não significa aumento de produtividade. Num bom dia de trabalho, numa audiência trabalhista minha, lá na 4ª Vara de São Leopoldo, no mínimo, uma vez por dia, eu encontro um empregador, um empresário que diz, olha, realmente, não pagamos os direitos trabalhistas, mas fizemos isso para não diminuir postos de trabalho, para manter os postos de trabalho e manter o pagamento. Esse gráfico nos mostra que essa não é uma verdade, que a redução de postos de trabalho, a redução de direitos trabalhistas não significa, em análise global, a redução do desemprego ou aumento de produtividade. Terceira grande fantasia. O excesso de leis trabalhistas produz excesso de processos, ou seja, a Justiça do Trabalho alimenta sua própria ineficácia. E coloquei ali, inclusive, uma afirmação que foi feita por um ministro supremo, informando que o Brasil possui 98% dos processos trabalhistas do planeta. Eu acho que isso já está claro para todos nós que isso é fake news completa, né? Todo mundo, quando falou isso, realmente todo mundo ficou impressionado se isso realmente era verdade, se foi procurar e simplesmente não se encontra o dado da onde que saiu essa informação. O Brasil possui cerca de 12 processos por 1.000 habitantes. Somente a Espanha possui 36 processos por cada 1.000 habitantes, ou seja, o Brasil possui 3 vezes menos processos trabalhistas per capita que a Espanha. Mas aqui é importante que fique claro, esse número é absolutamente inverídico. Bom,
Esse gráfico é interessante porque ele nos mostra o seguinte, nos mostra que o ele apresenta a trajetória de crescimento de reclamatórias trabalhistas desde 1941 até 2015. E nos mostra o seguinte, que o aumento de reclamatórias trabalhistas, ela ocorreu em todos os momentos da história econômica brasileira. Em recessão, em crescimento econômico, no milagre econômico, em recessão, na época do pleno emprego, entre 2012 e 2014, em todos os momentos da história do Brasil, houve crescimento de reclamatórias trabalhistas. Por que isso acontece? Porque a litigiosidade é uma característica geral brasileira. Aí temos que fazer uma meia-culpa, já que estamos falando sobre psicanálise, que iniciamos falando. Somos um país de descumpridores se ninguém vê. É uma característica nacional. Sob pena de pagar no bolso, as pessoas não cumprem a lei e deixam para resolver no judiciário. Né? Vai procurar os seus direitos e as pessoas acabam indo. É natural se vê, pelo menos, como inusitado o pagamento espontâneo e é natural o esconder de dívidas. Vários escritórios de advocacia são vistos como especializados, são reconhecidos o mérito da especialização de esconder patrimônio. E se vê isso como algo natural. Bom, é importante também que a gente veja o seguinte, ampliar o foco desse número de processos. Nós temos 3 milhões de processos trabalhistas no Brasil, mas é importante ampliar o foco, não analisar somente a Justiça do Trabalho. Bom, a Justiça do Trabalho tem cerca de 15% dos processos nacionais. A maior parte dos processos nacionais estão na Justiça Estadual, com cerca de 70%, e a Justiça Federal, que tem praticamente só um réu, tem um número muito parecido com o da Justiça do Trabalho, que é de 13,4%. Esse gráfico nos mostra que o excesso de litigiosidade no Brasil não é uma característica específica da Justiça do Trabalho, mas é uma característica geral de litigiosidade nacional, dificuldade de se resolver os próprios problemas, sem que se busque um auxílio externo, um auxílio do Poder Judiciário. E ainda assim, agora vamos fazer um autoelogio, tá? Ainda assim, a Justiça do Trabalho é a mais rápida do país, a que trata de forma mais efetiva, mais rápida os processos. Lembra que a Justiça Estadual tem 70% dos processos nacionais, pois tem 79% dos casos pendentes. A Justiça do Trabalho, que tem 15% dos processos nacionais, tem somente 7% dos processos pendentes. E a solução dos processos? Se resolve os processos rapidamente. Nós temos ali o tempo médio de sentença em 2016 em meses, comparação da Justiça do Trabalho com todos os demais ramos do Judiciário Nacional. A Justiça do Trabalho, nos processos de conhecimento, é a mais rápida do país. O tempo médio de sentença é de 7 meses. A partir da turma do 24º curso nacional, nós esperamos que diminua para 6 meses, ministro, pode ser? Está bem essa meta? Em um ano, 6 meses. Nos processos de execução, a Justiça do Trabalho não é a mais rápida. Ela perde para a Justiça Militar Estadual. Mas vamos combinar. A execução da Justiça Militar Estadual não é exatamente algo tão complicado assim. A Justiça Militar Estadual, e quantos processos será que devem ter? Pouquíssimos estados têm Justiça Militar Estadual. Podemos dizer também que somos os mais rápidos no conhecimento e na execução, apesar da característica nacional de descumprimento, de esconder patrimônio. A quarta grande fantasia, a Justiça do Trabalho atravanca o empreendedorismo e impede a informalidade. E temos ali várias reportagens, várias propagandas de glamorização do empreendedorismo, deixar de ser empregado, tornar-se um self-made man, libertar-se da CLT, transformar-se num empresário individual. E é o bordão que a gente tem visto repetir nos últimos meses, aquele bordão de que é preferível mais empregos e menos direitos a mais direitos e menos empregos. Ou seja, é preferível diminuir direitos para que haja um número maior de postos de trabalho do que ter um número de postos de trabalho reduzido, mas as pessoas que os ocupam terem empregos garantidos.
Nós, brasileiros, somos o povo mais informal do planeta. Sabemos disso, né? Não existe nenhum outro povo que se despede do outro mandando e-mail, mandando um abraço. As pessoas nem se abraçam fora do Brasil, muito menos elas escrevem abraço ou mandam beijo para a pessoa que não conhece. Nós somos o país que tem o maior, acho que não existe estatística para isso, mas a percepção pessoal, que mais trata as pessoas por apelido. Vocês vão ver nas reclamatórias trabalhistas. Qual é o nome da testemunha? Não sei o nome, só sei o apelido. E normalmente é isso mesmo. Nós somos o povo que diz para as pessoas que acabaram de conhecer, passa lá em casa, não é? Então, espera que ele vá efetivamente na tua casa, mas pode até ser que vá. Essa é a informalidade do bem. Mas temos a informalidade do mal, que essa também é uma característica nacional. Informalidade do mal é com van pirata, com dólar paralelo, com esquemas de proteção privada paralela, também chamada de milícia. Essa é a informalidade do mal. E a informalidade do mal também é o chamado empreendedorismo o individual e o mascaramento de vínculo de empregos a partir de outras relações de trabalho. Essa é uma pesquisa, vejam só, vê se dá para ler. Essa é uma pesquisa que foi apresentada no começo do ano pelo Datafolha e foi reproduzida em vários jornais, em vários sites do país. Ela pergunta para as pessoas, para os trabalhadores, o que você prefere? O que é mais importante? Ter um salário mais alto como autônomo, mas sem benefícios trabalhistas e impostos mais baixos? Ou você prefere ter carteira de trabalho assinada com os benefícios trabalhistas, mas pagando impostos mais altos? Evidentemente que a maior parte das pessoas, o que elas escolheram? Elas escolheram ter um salário mais alto como autônomo. Mas vejam a maldade da pergunta. Em primeiro lugar, ela diz que autônomo tem salário, né? E ela parte de uma suposição, em direito consumidor isso se chamaria enganosidade. Parte da suposição de que a renda do autônomo é maior do que a do trabalhador autônomo. Se perguntassem para mim, o que eu prefiro? Ser autônomo e ganhar mais e pagar menos, ou ser empregado e ter um chefe chato, normalmente são, ter um chefe, ser subordinado e ganhar menos, é óbvio que eu prefiro ser autônomo, ser o dono do meu tempo, definir o meu horário de trabalho, viajar pelo mundo, né, a glamorização do trabalhador self-made. Obviamente que eu prefiro isso. Se me perguntarem o que eu prefiro, não fazer academia e comer o que eu quiser e manter o abdômen shape, é óbvio que eu prefiro isso, do que fazer dieta e ir na academia. O problema aqui de enganosidade é que ela não corresponde à verdade estatística e não de fantasia de que o trabalhador autônomo não consegue ganhar o mesmo salário, a remuneração, os mesmos ganhos do trabalhador empregado. Essa é uma pesquisa que foi produzida também pelo Datafolha e foi publicada na Folha de São Paulo. E essa é um gráfico que eu retirei da Folha de São Paulo. Ela mostra o seguinte: para o empregado, tem 3 níveis de remuneração. Vamos ficar ali no primeiro, que é o mais baixo. Para o empregado que ganha um total de benefícios em R$ 5.148,66. O total de benefícios não é somente salário, mas é salário, vale transporte, alimentação, plano de saúde para um casal e para um filho. Algo médio que é apresentado nas relações de emprego, nos contratos de emprego. Para ter esse total econômico, esse resultado econômico de benefícios de 5.148, um trabalhador autônomo tem que faturar R$ 10.519, praticamente o dobro, mais que o dobro, tem que faturar mais do que o dobro para conseguir esses valores trabalhando sozinho, sem ter expertise, sem ter tecnologia, sem ter todos os equipamentos, os bens que uma empresa, que uma coletividade possui. Bom, hoje no Brasil nós temos cerca de 33% de trabalhadores autônomos. E aqui são os trabalhadores autônomos não apenas os que trabalham somente como autônomos, mas também aqueles que fazem bico. E isso tem aumentado tremendamente no Brasil, os chamados biqueiros. Então aqui são os autônomos não somente exclusivos, mas aqueles que buscam o trabalho autônomo para obtenção de renda extra. E vejam a diferença de remuneração que nós temos hoje. A renda média brasileira é de R$ 2.033. Para o trabalhador sem carteira de trabalho, né, na Argentina, chama de trabalhador em negro, né, que é o trabalhador ilegal, é o trabalhador ilícito, é o que está ilegal. Esse ganha cerca de metade, R$ 1.206. Esses dados são importantes para a gente responder quando dizem que, olha, eu estava dando emprego para ele.
Eu não registrei, não paguei tudo, né? Mas eu estava dando um trabalho para ele. O trabalhador sem registro de emprego recebe quase metade do salário do trabalhador com vínculo de emprego. E os trabalhadores autônomos recebem R$ 1.532, ainda tendo que se utilizar desses valores para permitir o trabalho, para pagamento de diversos insumos. E vejam, o emprego no Brasil, nos últimos anos, entre 2016 e 2018, ele cresceu a remuneração em 3%. Os trabalhadores sem vínculos teve uma redução de 2,2% e os autônomos uma redução de 2,4%. E esse é o viés. E eu mostro que é o viés porque entre 2016 e 2018 nós tivemos um aumento de 23% de trabalho autônomo no Brasil. Esses novos trabalhadores autônomos tiveram uma redução de renda em cerca de 1/3, em 33%. Então a realidade nacional nos últimos anos é de que os trabalhadores que são direcionados para o serviço autônomo, eles não estão ganhando mais. Eles estão ganhando cada vez menos. O cenário que nós temos é de catástrofe, de aumento do trabalho autônomo, não somente para a renda dos trabalhadores, mas é um cenário de catástrofe previdenciária. Coloquei ali um estudo do CESIT da Unicamp que mostra os cenários de arrecadação previdenciária se nós seguirmos com essa trajetória de aumento do trabalho autônomo e de mascaramento de vínculo de emprego, de não assinar carteira. Num cenário de pejotização tímida, nós teríamos nos próximos anos uma perda de 20% de arrecadação previdenciária, 4 bilhões por ano, de pejotização intensa, nós teríamos um cenário de redução de 30 bilhões de reais de arrecadação previdenciária. Às vezes eu penso que a reforma da Previdência não é um projeto, ela é uma estratégia. Bom, o que são os trabalhadores autônomos no Brasil? E é importante a gente saber porque grande parte do nosso trabalho é de reconhecimento de formalização. E esse reconhecimento de formalização ele tem um sentido, uma justificativa não apenas individual, de reconstituição individual de direitos, mas de manter azeitadas as engrenagens econômicas do país, de arrecadação. Os trabalhadores autônomos no Brasil, aqui está nos mostrando que são essencialmente ocupações elementares. Agricultura, pecuária, produção florestal, construção. Normalmente são pessoas que ingressaram recentemente, de baixa instrução e baixíssimo rendimento. Essa é uma estatística oficial do IBGE. Esse é um quadro interessante que nos mostra o seguinte, nos dá um quadro racial dos trabalhadores autônomos no Brasil. Mostra o seguinte, primeiramente, que os autônomos mais recentes ganham bem menos. Está mostrando a trajetória tendencial de redução de renda dos trabalhadores autônomos no Brasil. E é interessante o corte racial, que nos mostra que uma mulher negra no Brasil ganha menos da metade do que um trabalhador homem branco também autônomo. Então, essa também é uma característica do trabalho autônomo no Brasil. E, por fim, essa tabela é importante para nos mostrar o seguinte, mostrar a conclusão de que a glamorização do espírito empreendedor, de que devia ser do trabalhador autônomo, é somente uma fantasia. Talvez devia ser substituído por não trabalhador autônomo, empreendedor, mas um simples gestor da própria sobrevivência. E é importante a gente ver aqui que ele está nos mostrando o seguinte, que o trabalhador autônomo tem um crescimento tendencial. Há uma tendência de crescimento de trabalhadores autônomos e também uma tendência de que eles não tenham nem CNPJ, nem INSS, não recolhem previdência e não recolhem impostos. Aqui nós temos um outro importante papel institucional da Justiça do Trabalho no combate à informalidade, que é a garantia de sobrevivência da Previdência Social e, principalmente, uma garantia de arrecadação de impostos. Vejam ali que desses trabalhadores autônomos, menos de 10% contribuem com o INSS. Pouquíssimos têm CNPJ, ou seja, pouquíssimos contribuem para o esforço nacional de arrecadação de impostos. O perfil do trabalhador autônomo é bem diferente do perfil glamorizado do empreendedor. O trabalhador autônomo no Brasil é essencialmente a pessoa de ingresso recente, há uma segmentação racial muito clara, é um trabalhador de baixa instrução, de baixos rendimentos, que não contribui com a Previdência Social
não recolhe impostos, contribui com fraudes fiscais, contribui com produtos inseguros, faz a venda de produtos inseguros, comercializa serviços inseguros e acaba prejudica a coletividade inteira. Às vezes, quando a gente vê aquelas propagandas ali que a gente viu aqui, do trabalho autônomo, ser empreendedor, são pessoas profissionais liberais, um arquiteto, né? Umas pessoas bem vestidas, sorridentes. Esse não é o perfil do trabalhador autônomo ou trabalhador empregado não registrado no Brasil. O perfil do trabalhador autônomo do Brasil fez questão de colocar um motoboy ali. São os entregadores, as pessoas que realizam trabalhos inseguros, que se acidentam, ganham pouco, e manicures, trabalhadores da construção civil, entregadores. Esse é o perfil do trabalhador autônomo no Brasil. E aqui coloquei uma outra fantasia. Ali fica estranho colocar eles assim falar de fantasia. Mas porque foi um vídeo que eu acho que correu o país e todos nós assistimos meio escandalizados, porque foi teratológico, foi escatológico. E algumas frases foram ditas no vídeo e são frases repetidas de modo geral por muitas pessoas que a gente precisa analisar um pouquinho melhor. E diz ali: na Justiça do Trabalho todos pedem qualquer coisa. Todos pedem qualquer coisa, pedem coisas abstratas. O que se disse ali no vídeo também, o que passa na cabeça das pessoas que entram contra a gente essas ações trabalhistas? Tem um problema de conjugação ali, mas veio no vídeo também. A gente podia ter colocado um SIC, mas era isso. O que passa na cabeça das pessoas que entram contra a gente essas ações trabalhistas? Bom, o que passa na cabeça das pessoas que entram com ação na justiça? Passa a mesma coisa que entra em qualquer pessoa que entra com ação em qualquer justiça. A confiança de que vai haver um órgão de Estado para restituir o direito, para restituir a justiça. Buscam exatamente a mesma coisa que uma pessoa que entra com um processo consumerista no direito do trabalho ou que busca a restituição de um prejuízo qualquer que foi produzido. É muito difícil ser autor trabalhista. É muito difícil ser reclamante. É difícil ser reclamado também, mas é difícil ajuizar a ação trabalhista. Os pobres não estão acostumados com o poder judiciário. E a justiça do trabalho é a justiça dos pobres. Às vezes uns colegas perguntam, né, assim, por que você vai sempre de terno e gravata fazer audiência? Eu digo assim, olha, provavelmente a única oportunidade que o sujeito vai ter de ver um juiz na vida é na justiça do trabalho. Não é no direito do consumidor, talvez no direito penal, né? Mas no direito de família, eventualmente, mas esses são muito mais raros. A oportunidade de contato que existe da população em geral com um órgão do Poder Judiciário é com a Justiça do Trabalho. E é difícil os pobres aceitarem que vão ter oportunidade de apresentar suas demandas e vão ter um julgamento correto, adequado, independente da sua condição social. É difícil e é urgente. A Justiça do Trabalho lida com o bem mais importante das pessoas para a sobrevivência delas, que é o salário, porque é disso que as pessoas vivem. Então, a resposta que a gente pode dar, o que passa na cabeça das pessoas que entram na Justiça do Trabalho com as suas ações elas buscam justiça. Mas ali pergunta também, diz também que a Justiça do Trabalho, as pessoas pedem qualquer coisa. Né? Como se fosse um formulário, eu vou querer isso, ou um menu de restaurante, eu vou querer isso aqui, sem fazer qualquer tipo de análise crítica, apresenta ali para o advogado escolhe e decide o que quer demandar. Pergunto pedidos inseguros, pedidos improváveis, fazer aposta com fichas alheias. Esse gráfico é um gráfico do CNJ, e ele nos mostra quais são os assuntos mais demandados na Justiça não na Justiça do Trabalho, no Poder Judiciário Nacional. Vejam qual que é o primeiro, aliás, o primeiro e o sétimo. O primeiro é direito do trabalho, mas vejam quais são os pedidos mais demandados na Justiça do Trabalho e no Poder Judiciário. Verbas rescisórias. As pessoas que entram com ação na Justiça do Trabalho não inventam pedidos. Não falam sobre dano moral em ricochete, em acidente de trajeto no final de semana. As pessoas entram buscando verbas rescisórias. É o trabalhar a semana, o dia, o mês, o ano, a vida, terminar o mês e dizer assim, vá procurar os seus direitos. As pessoas podiam, como diz na minha terra, podiam resolver no relampejar da adaga ou no planchaço do facão, na pancada, na porrada. Mas vão buscar um órgão de Estado, porque confiam no Estado. Esses são os pedidos que são requeridos. 46%
dos pedidos das ações trabalhistas, aqui só das ações trabalhistas, 46% são de verbas rescisórias. Ano passado eu fui fazer uma palestra no encontro da advocacia, encontro da OAB do Centro-Oeste, em Cuiabá, no Mato Grosso, e lá me informaram que mais de 70% dos pedidos na Justiça do Trabalho são de verbas rescisórias. E depois, em 7º lugar, nós temos responsabilidade civil trabalhista, ou seja, as pessoas pedem indenização por acidentes. Pessoas que trabalharam, se acidentaram, se mutilaram, ou os órfãos e viúvas, e pedem. Esse é o perfil dos pedidos na Justiça do Trabalho. Então, o que passa na cabeça das pessoas é receber a justiça de questões que são quase incontroversas. Esses são os pedidos que aparecem na Justiça do Trabalho. Essas são fantasias um pouco mais... são fantasias um pouco mais antigas. Mas temos umas fantasias mais recentes, como a fantasia da extinção da Justiça do Trabalho e fundir com a Justiça Federal. Veja a quantidade de notícias que nós tivemos nos últimos meses sobre esse tema. Aliás, não é tão antigo, não é tão recente essa fantasia da extinção da Justiça do Trabalho. É possível que em 1943, em dia 2 de maio de 43, já tenham começado a falar sobre reforma trabalhista e extinção da Justiça do Trabalho. A extinção da Justiça do Trabalho, desculpe, eu vou fazer uma analogia alimentar. É como o feijão da minha infância. Minha mãe fazia feijão na segunda-feira e ia requentando ao longo é assim com vocês também? Ia requentando ao longo da semana. Na sexta-feira o feijão já não estava tão bom, mas na segunda-feira sempre foi o melhor feijão da casa. Falar de extinção da Justiça do Trabalho é requentar um assunto. Falar sobre extinção da Justiça do Trabalho é o feijão já na sexta-feira. Nos anos 90 também se falou em extinção da Justiça do Trabalho, e a resposta que veio foi com a Emenda Constitucional 45 de ampliação das atribuições da especializada. Essa fase é uma grande fantasia. A fantasia de que extinguir a Justiça do Trabalho vai extinguir os processos, os 3 milhões de processos. Talvez nós devemos também extinguir os hospitais, e assim nós acabamos com as doenças. Isso parece essa fantasia de confundir o conteúdo com o continente. Nós temos, sim, 3 milhões de ações na Justiça do Trabalho e temos um desproporcional número de advogados no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 873 mil advogados. 873 mil advogados. Hoje, no mundo, nós temos mais estudantes de direito que nós já tivemos em toda a história da humanidade. É assustador isso, né? Nós temos hoje no Brasil 1.172 faculdades de direito no país. Hoje no Brasil, a cada 4 estudantes universitários, 1 é estudante de direito. Hoje, última estatística, hoje o Brasil é o 3º país do mundo com maior número de advogados. Só perde para a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e os Estados Unidos. Esse é um dos fatores importantes para a gente saber que nós temos muitas ações e temos muitas ações também na Justiça do Trabalho. Mas, enfim, não deixe de me surpreender. Eu coloquei várias notícias ali, poderia ter colocado muitas, outras mais. Mas eu não deixo de me surpreender com a quantidade de tinta e toques de teclado que se perde falando sobre, com a generosidade para restringir a Justiça do Trabalho e restringir o direito do trabalho, e a economia que se faz de tentar analisar quais são os motivos de nós termos tantos processos trabalhistas. Eu gostaria muito de ter muito menos processos. Eu acho que vocês gostam de ter bastante, né? Tem que treinar bastante. Mas uma fantasia um pouco mais recente é a fantasia da fusão, né? É a gourmetização da extinção. Olha, não podemos extinguir a Justiça do Trabalho, mas nós podemos, ficar mais bonito de falar, nós podemos racionalizar. Nós podemos fundir com outros órgãos de jurisdição. Afinal, para que nós precisamos de 2 órgãos de jurisdição federal da União? Nós já temos a Justiça Federal, fazer o juiz federal também julgar ações trabalhistas, transformar os juízes trabalhistas em juízes federais ou numa carreira única. Bom, desculpa, eu vou ter que adjetivar, esse tipo de bobagem só diz quem não tem a menor compreensão de conteúdo e de proporção. A Justiça Federal lida com conteúdo de ações completamente diferentes das ações trabalhistas. A formação do juiz federal, o espírito do juiz federal é completamente diferente do espírito do juiz do trabalho. A formação deles é uma formação diferente. É como dizer o seguinte: vamos fundir a Marinha de Guerra e a Força Aérea e o Exército Nacional, porque são todos militares. Pô, mas os instrumentos de trabalho, as rotinas de trabalho
são completamente diferentes. A Justiça Federal lida com direito público, com direito tributário, com direito previdenciário, com alto grau tendencial de massificação de processos. É completamente diferente com o tipo de processo, com o tipo de demanda que nós atuamos. Nós atuamos com uma infinidade de instrumentos normativos, com processos altamente particularizados, com necessidade de analisar individualmente os processos. A Justiça do Trabalho é completamente diferente da Justiça Federal. E é diferente, inclusive, na proporção, porque nós somos 4 ou 5 vezes maiores que a Justiça Federal. Colocar a Justiça do Trabalho na Justiça Federal é como dizer, vamos colocar o Brasil dentro do Uruguai ou dentro do Paraguai. É uma incompreensão de proporção. É uma incompreensão também de conteúdo, de instrumento de trabalho. E é importante que se diga, hoje no Brasil não existe, e eu duvido que vai existir, algum projeto de emenda constitucional para isso. Porque as pessoas falam, eu entrei no táxi aqui de Brasília e disseram que eu disse que eu estava indo para o TST, aliás, o Uber, disse que eu estava indo para o TST, a primeira coisa que o motorista falou, e é real isso, e aí, será que vão extinguir mesmo a Justiça do Trabalho? E partem de uma suposição de que já existe projeto no Congresso Nacional, de que já está tudo acertado. Não existe nenhum projeto de lei no Congresso Nacional, não existe nenhum ministro de Tribunal Superior que tenha dito sobre mínima viabilidade, não existe nenhuma associação de classe de juízes federais ou de juízes do trabalho que esteja favorável, que cogite esse tipo de situação. Não existe nenhum trabalho acadêmico que tenha sequer pensado, acreditado nesse tipo de possibilidade. Essas bobagens sobre fundir Justiça do Trabalho e Justiça Federal não pode jamais ser tratada aqui dentro do ambiente de juízo do trabalho, que nós sabemos que isso é absolutamente impossível e inconveniente. E se fala também que só existe Justiça do Trabalho no Brasil. Eu, de novo, fico constrangido, tem aqui o doutor Cássio aqui, vou deixar porque ele fale sobre isso, que é especialista, mas só adiantar que praticamente todos os países civilizados possuem a sua jurisdição trabalhista, em seus diversos graus. No Chile, no Uruguai, tem as varas especializadas, em outros lugares, como na Alemanha, tem uma especialização um pouco maior, mas a jurisdição trabalhista ela ocorre em todos os lugares do mundo. Bom, e se fala também sobre, e é muito comum a gente ouvir, a Justiça do Trabalho não dá lucro. Já ouviram isso? Como é que nós vamos manter um órgão de jurisdição que não dá lucro? É muito mais barato pegar o orçamento da Justiça do Trabalho e entregar inteiro para o reclamante. A gente escuta essas bobagens. Uma vez, aliás, faz pouco tempo, ano passado, fiz um debate aqui na Rádio Justiça, eu acho, na Rádio Justiça com um deputado, senador, falando sobre isso, e ele tratou sobre isso também, porque tem que dar lucro, nós temos que racionalizar, o país está em crise, não podemos manter estruturas que não auxiliem no esforço nacional de arrecadação. E eu perguntei para ele o seguinte, no ar, né, quanto de lucro dá o Congresso Nacional? Quanto de lucro dá o Corpo de Bombeiros? Quanto de lucro dá a Polícia Civil, ou a Polícia Federal? Quanto de lucro dá o Serviço Consular Brasileiro? Não dá lucro porque não tem que dar lucro. Serviços de Estado, e principalmente poderes de Estado, não podem ser analisados a partir de uma visão simplória, incoerente e economicista. Administrar poder de Estado não tem a lógica de administrar uma empresa. A empresa precisa dar lucro. O Poder Judiciário não tem que dar lucro. Esse não é o objetivo. Se criar um órgão de distribuição de justiça com objetivo de lucratividade, tem alguma coisa estranha aqui. É como criar um órgão, é como acreditar que os órgãos de fiscalização de trânsito existem para multar. Não existem para fiscalizar, para educar, para fazer com que o trânsito seja devidamente executado. Então, é necessário que se haja, sim, uma reflexão sobre as causas do excesso de processos trabalhistas, o excesso de litigiosidade, a dificuldade de pagamento espontâneo e de cumprimento espontâneo da lei. A jurisdição é uma das mais importantes conquistas da humanidade. Não é algo que deve ser esquecido e abandonado tão cedo. E, principalmente, é uma desconsideração nessas afirmações sobre os valores metaeconômicos dos processos. Eu não posso analisar a viabilidade da Justiça do Trabalho simplesmente com os valores que são distribuídos em processos procedentes de valores econômicos. Em primeiro lugar, não se analisa situações óbvias, quanto, por exemplo, de processos não econômicos. Quanto custa impedir uma greve que vai criar prejuízos
a vida de todas as pessoas, de toda a população. Como é que eu defino o valor disso? Como é que eu defino o valor de embargar, aí tem a atuação essencial do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional, quanto custa, qual é o valor econômico de embargar uma máquina que mutila pessoas? Quanto custa deixar de mutilar pessoas? Qual o valor e quanto custa impedir uma política de uma grande empresa de discriminação de gênero, de discriminação de raça? Quanto custa impedir a escravidão? Ou fazer o resgate de pessoas de escravidão? Quanto custa uma pessoa escravizada? Eu não tenho como fazer esse tipo de monetarização da vida e não tenho como monetarizar direitos fundamentais. Sem contar que esses dados de monetarização, de financiarização da justiça, eles não levam em conta os processos que são julgados improcedentes. E a maior parte dos pedidos são julgados improcedentes. A Justiça do Trabalho tem essa atribuição de julgar improcedente também, para dizer, olha, essa relação está ok. Essa relação está ok na sociedade e deve permanecer dessa forma. É importante rejeitar a lógica economicista, mas nós podemos também deu problema aqui nesse slide aqui. Tem como diminuir enquanto eu vou falando aqui, que deu zoom aqui, não sei o que aconteceu. Mas nós temos também que responder ao argumento contábil. Responder o argumento contábil de quanto custa a Justiça do Trabalho e quanto custa de comparação entre o orçamento da Justiça do Trabalho, e aí está ótimo, só que só aumenta um pouquinho que eu vou precisar ler lá. Tá bom, eu consigo ler daqui, tenho olhos de lince. Tá bem, ótimo, perfeito. Bom, responder o argumento contábil. E eu digo isso, responder o argumento contábil de forma subsidiária, porque o mais importante é rejeitar essa lógica economicista. Mas tem resposta também. O orçamento da Justiça do Trabalho aprovado para 2019, com muito trabalho, foi de 21,5 bilhões. Hoje, o Brasil, nós temos 88, a Justiça do Trabalho custa R$ 88 por habitante. Isso é menos da metade do orçamento por habitante da Justiça Estadual. Então, nós temos menos da metade do orçamento da Justiça do Trabalho por habitante, é menos da metade do valor da Justiça Estadual. 21,5 bilhões. Vamos desdobrar esse orçamento. Em pessoal, nós temos quase tudo, 18 bilhões. Manutenção e custeio, 1,9 bilhões. Pouquíssimo, né? Tivemos restrições orçamentárias muito severas. Em benefícios, 1 bilhão. Projetos e investimentos, 523 milhões só, para a Justiça do Trabalho. E quais foram os retornos que a Justiça do Trabalho deu financeiramente para a sociedade? Vejam, foram um total de 29 bilhões, desdobrando. Acordos, 14 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho devolveu para o mercado de consumo 14 bilhões de reais, restituiu para as pessoas. Em execuções, foram 12 bilhões. Pagamentos espontâneos, vejam ali, 3 bilhões. Quase tudo depende da execução em razão de esconder o patrimônio. Só aí nós temos 29 bilhões. Ou seja, a Justiça do Trabalho devolveu para o mercado de consumo mais do que ela custou. Temos aí, no mínimo, um lucro de 8 bilhões de reais. Mas é mais do que isso. E aí eu desdobrei outros dados que não estão somente no CNJ, mas estão em outros instrumentos. Em INSS, a Justiça do Trabalho arrecadou para a Previdência Social 2,7 bilhões. Mais de imposto de renda, mais 417 milhões. Esse é o imposto de renda só arrecadado sobre os valores executados, sobre os valores pagos nos processos. Em custas, 403 milhões de reais. Em multas, 1,9 bilhões. O único dado que eu não encontrei é quanto que a Justiça do Trabalho arrecada de imposto de renda de magistrados e servidores. Mas a gente, como paga 18 bilhões de reais em pessoais e encargos sociais, eu acho que a gente pode deixar, no mínimo, em 2 ou 3 bilhões. O que isso está nos mostrando? A Justiça do Trabalho custa 21,5 bilhões, mas retorna para o Estado ou para o mercado de consumo, 29 mais 3,6 bilhões, dá 32 bilhões, mais
é estranho fazer conta em bilhões, né? Mais 3 bilhões mais ou menos de imposto de renda à pessoa física dá 35 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho dá um lucro para o Estado de 6 bilhões de reais. Né? Não. Quase 14 bilhões de reais. Esse é o lucro que a Justiça do Trabalho dá para o Estado. Sabe quando que a gente vai ver esses dados na grande imprensa? Nunca. Mas esses são os dados que nós temos que manejar e temos que ter na ponta da língua. Bom, com isso, a gente consegue ir para o último terço da... Quanto tempo eu tenho, ministro? Quanto? 8. Tá, vamos acelerar. Bom, a partir daqui, no último terço, a gente consegue, já com esses dados, responder sobre as funções institucionais da Justiça do Trabalho. Todo o manual de Direito do Trabalho diz que Direito do Trabalho e Justiça do Trabalho têm a função de assegurar direitos fundamentais. Bom, mas a amplitude é muito maior do que essa simples frase. Afinal, quando eu dou aula de graduação, eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos e digo para eles o seguinte, principalmente quando eu dou aula de terceirização, digo o seguinte para eles, o que você é? Aqui todos vão dizer que são juízes, né? Mas como o público é bem variado, dizem, sou advogado, sou servidor, sou bancário, sou administrador, sou funcionário público. Mas a pergunta é unicamente o que você é. Não estou perguntando qual é a profissão. E as pessoas se definem a partir das suas profissões. Imaginava, né, intuitivamente, a gente imagina que é muito mais tocante se dizer qual é a sua religião, sou católico ou luterano, sou brasileiro ou uruguaio, ou o mais importante de todos, se eu sou gremista, colorado, ou flamenguista, botafoguense ou vascaíno. Esses costumam ser definições intuitivas mais intrínsecas à nossa individualidade. Mas nós respondemos sempre à profissão. Por quê? Porque trabalhar é muito mais que um modo de ganhar dinheiro, é um modo de pertencimento, de identificação numa coletividade. A Justiça do Trabalho, ao aplicar direitos fundamentais e restituir direitos fundamentais descumpridos, ela restitui o que existe de mais essencial na vida das pessoas, dentro do rol de direitos fundamentais que são relacionados ao trabalho. Aqui eu coloquei esses casos aqui porque é o futuro de grande parte dos nossos processos. É descobrir direitos fundamentais em relações cada vez mais nebulosas nas suas classificações jurídicas. E preste atenção, por favor, lá naquela de cima, na extrema esquerda, aquilo foi na minha cidade, Porto Alegre. É um sujeito entregador de comida, de um aplicativo de comida, que está dirigindo uma bicicleta de aluguel. Vejam. A gente pode ter diversas narrativas sobre isso. Uma visão de mercado diria que ele é um baita do empreendedor. Ele atendeu o chamado do empreendedorismo. Ele libertou-se da CLT. Ele transformou-se num self-made man, um homem que se faz. Ele vive a liberdade de mercado. Ele goza o glamour de definir onde trabalhar, quanto vai receber, o horário que vai trabalhar, para quem trabalhar. Essa é uma narrativa de mercado que é uma narrativa razoável, mas não pode ser a narrativa do juiz do trabalho, que precisa ter uma visão mais ampla, sem abandonar essa narrativa, que é, no mínimo, incompleta. Uma narrativa do juiz do trabalho deve ser de analisar a função institucional que tem a Justiça do Trabalho e reconhecer que ali se trata de um trabalhador dos mais precarizados possíveis. É um gestor da própria sobrevivência que realiza um dos trabalhos mais inseguros. Sou ciclista, já caí muito de bicicleta. Tá? Eu sei como é difícil pedalar na cidade. É a pessoa que realiza um trabalho extremamente inseguro, mal remunerado, que realiza longas jornadas e, principalmente, que não é dono dos meios de produção. Trabalha por um aplicativo que nunca será seu, entrega uma comida que não é sua, tem uma mochila que não é sua, com uma bicicleta que não é sua. É um trabalhador sem previdência social, sem recolhimento de impostos, sem escolhas e, provavelmente, sem muito futuro também. Função institucional da Justiça do Trabalho também é o controle do natural conflito entre capital e trabalho. E, importante a última frase, através da jurisdição. Podia ser no planchaço do facão e no relampejar da adaga, mas se escolhe um instrumento da jurisdição. O conflito trabalhista, aqui é importante que a gente veja, coloquei essa reportagem pelo seguinte, o conflito trabalhista processual é só a ponta do iceberg, vocês já devem ter ouvido isso. É importante se reconhecer que no processo do trabalho, o conflito é muito maior do que aparece nos autos.
Eu sempre escuto, tomo depoimento pessoal das partes, mesmo quando não pedem, ainda que a pauta esteja apressada. Por quê? Para entender qual é o conflito. Porque, às vezes, o conflito não é no processo. Já tive um processo, faz pouco tempo, que eu botei para tomar o depoimento pessoal, o reclamante, primeira coisa, eu me disse assim, qual é o problema? Por que o senhor não trocou ação? Sabe qual era o problema? O chefe tinha tinha assediado a filha dele. Esse era o conflito. E ele, indignado, foi até o advogado trabalhista, o advogado viu que não tinha muito como provar isso, vamos entrar com uma reclamatória trabalhista, ver o que se consegue obter. Esse era o problema e esse era o conflito. E coloquei aqui essa cena, essa reportagem que aconteceu há pouquíssimo tempo. Foi mês passado, e aconteceu na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Motoboy e um chefe de cozinha, funcionários de um restaurante, entraram com ação na Justiça do Trabalho, fizeram audiência estadual. Na saída da audiência, o ex-patrão passou por cima deles de carro, literalmente. Passou por cima deles de carro, estava um na garupa do outro, um deles estava na garupa da moto do colega, foi atropelado, foi arrastado, as vítimas ficaram caídas e o motorista fugiu. O processo trabalhista é muito mais do que a audiência trabalhista, e a função institucional de resolver o conflito entre capital e trabalho não necessariamente ocorre na sentença e não termina na sentença. Então, é importante a gente entender que a importância que tem a relação de emprego nas nossas ossaturas institucionais faz com que o resolver o conflito seja muito mais importante do que aquilo que aparece no processo. Temos uma outra situação, nós vimos ontem essa, lembram? Essa é capa de um jornal lá do Rio Grande do Sul, que mostra uma situação que ocorreu, e ocorreu de verdade. Funcionário, esse empregado, ajuizou ação na Justiça do Trabalho. No mesmo dia em que foi recebida a citação, 6 ou 7 horas depois de recebida a citação, foi assassinado com 12 tiros na frente do seu novo local de trabalho. É sintomático e simbólico que ele foi assassinado na frente do seu novo local de trabalho quando estava chegando para trabalhar. A investigação é já conclusiva de que foi ordenada pelo ex-patrão. O ex-patrão recebeu a citação e disse, não, você não pode entrar com ação contra mim. Esse sujeito tinha de 27 para 28 anos. Essa é exatamente a idade média desse concurso. De 27 para 28 anos. Por que ele foi morto por ajuizar ação trabalhista? Foi porque ousou buscar seus direitos? Foi porque ousou se valer da estrutura de Estado direcionada para resolver o conflito trabalhista. Esse conflito não vai terminar no processo da Justiça do Trabalho. E já estou me encaminhando para o final, essa é a penúltima lâmina. Função institucional, e creio que essa é uma das mais importantes, uma das mais escondidas, é garantir o mercado de consumo e a justiça concorrencial. Direito do trabalho e justiça do trabalho não é obra de, vou ser bem claro, não é obra de países socialistas, de opções comunistas ou algo do tipo. Direito do trabalho e justiça do trabalho são os mais importantes instrumentos de conservação do capitalismo. Extinguir ou reduzir a justiça do trabalho só interessa àqueles que não conseguem viver na lógica concorrencial do capitalismo. E coloquei ali, por isso que coloquei a reportagem da revista do Valor Econômico. Extinção da justiça do trabalho não é prioridade para empresas. Colocaria mais, não é prioridade para empresas sérias. Quem não consegue viver no capitalismo, quem não consegue se inserir no capitalismo, no capitalismo concorrencial, e eu digo isso acho, quase todos os dias na sala de audiências, quando me dizem, olha, eu não paguei o direito aqui, não paguei o que tinha que pagar, mas é que o mercado está difícil, está complicado, eu sempre digo assim, então o senhor vai procurar outra coisa para fazer. Eu escolhi concurso público e ser um agente político, um funcionário público, porque eu não tenho a verve, não tenho a habilidade para ser empresário, para viver no mercado de consumo. Quem não consegue ser empresário cumprindo as regras vai fazer outra coisa. Vai buscar outra coisa. Quem não consegue viver de acordo com a lei quer destruir as estruturas que garantem o cumprimento da lei. Ladrões, estelionatários, traficantes odeiam a justiça criminal. Corruptos, lavadores de dinheiro, apropriadores de salário de funcionários do gabinete, esses odeiam a justiça eleitoral. Quem é que odeia a justiça do trabalho? Não é o bom empresário. Quem odeia a justiça do trabalho, quem fala em extinção, em fusão da justiça do trabalho, são os que
descumprem a legislação trabalhista, que não fazem o pagamento de impostos, que não fazem recolhimentos previdenciários, que exploram trabalho escravo, que não se importam com o trabalho infantil. Esses querem a extinção da justiça do trabalho. Dificultar o acesso ao poder judiciário ajuda somente aqueles que economizam fraudando e seguem impunes. A cada ação trabalhista que eu julgo procedente ou improcedente, eu estou atuando para garantir a liberdade concorrencial e dizendo que o mercado tem que se manter competitivo com todas as pessoas cumprindo as mesmas regras. Se valer do descumprimento de regras trabalhistas para a obtenção de mais lucro, o empresário que faz isso, ele obtém um lucro desproporcional e injusto, prejudica todo o mercado de consumo. Sem falar que o não pagamento de verbas trabalhistas adequadas, ele tem um problema de redução do próprio mercado de consumo. Às vezes se fala, de vez em quando a gente ouve umas bobagens, de acabar com o 13º salário. Não escutam? Né? O único país do mundo que tem... Uma bobagem, né? O único país do mundo que tem 13º salário. Praticamente todos os países do mundo têm os seus 13º salários. E o 13º é esperado pelo comércio, principalmente pelo pequeno comerciante, que é a partir do 13º que o comércio se aquece, as vendas se aquecem, os serviços, as pessoas trocam de carro, compram um imóvel ou quitam as suas dívidas. Então, o mercado de consumo e a justiça concorrencial dependem da atuação institucional da justiça do trabalho e do direito do trabalho. Essa é a última lâmina. Função institucional, aliás, a penúltima. Participar ativamente da macroestrutura do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho vem sendo, nos últimos anos, a vanguarda no tratamento de grandes temas nacionais. A Justiça do Trabalho, nos grandes temas, é a socorrista, é a que chega primeiro, é a que chega na ambulância. Porque a urgência não é de punir, não é de prender, mas garantir a sobrevivência das pessoas que são afetadas. E aqui eu coloquei a situação de Brumadinho, porque lá em Brumadinho a Justiça do Trabalho foi a primeira a decidir sobre reparações, a partir da atuação muito diligente do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Foi a primeira a definir sobre bloqueio de bens, bloqueio de parcelas. Não, outros ramos da Justiça Estadual ou da Justiça Federal foram prender engenheiros. Prenderam 2 engenheiros da Vale. A Justiça do Trabalho, o que ela fez? Bloqueou dinheiro para pagar não somente os empregados, mas para pagar os terceirizados da Vale, famílias terceirizados que foram afetadas. Bloqueou 1,6 bilhão de reais. Essa velocidade é a que incomoda. A maior parte das críticas à Justiça do Trabalho ou são de fantasias ou são a partir das suas virtudes. Incomoda que seja rápido, incomoda que bloqueie os bens, incomoda que seja justiça mais rápida, incomoda que seja execução mais efetiva. Essas circunstâncias é que fazem, que alimentam a gritaria, o choro, a vontade de extinção da Justiça do Trabalho. É importante que haja um órgão de jurisdição especializado e sensibilizado com a importância de resolver problemas como esses. Em função da Justiça do Trabalho também, a integração e integrar e garantir as estruturas da democracia. E nós vivemos um fenômeno mundial de derretimento da democracia, ou no mínimo de retrocesso democrático. Semana passada, terminei de ler um livro muito interessante, recomendo a vocês, que se chama Como as Democracias Morrem, de dois cientistas políticos de Harvard, que se chamam Levitsky e Ziblatt. Livro excelente e é um best-seller mundial. E esse livro mostra o seguinte, como há um processo de diminuição de democracia em diversos países do mundo. E diminuição não com golpes de Estado, mas a partir das próprias estruturas democráticas se opta por reduzir a democracia, criar um déficit democrático. Venezuela, Turquia, Hungria, Estados Unidos, vários países que têm tido uma diminuição de democracia, de um processo diferente do que ocorreu no século passado com golpes de Estado. E esse livro é interessante porque ele mostra também não apenas o exemplo de redução de democracia, mas como em outros países a democracia venceu, permaneceu sólida, ainda que presidentes da República tivessem viés e vontade de reduzir. Autocrático é a palavra que usa, não usa autoritário, usa a expressão autocrática. E dá vários exemplos, Bélgica, Venezuela, Colômbia, Chile, algumas experiências americanas, em que
se mantiveram sólidos. E ele mostra o seguinte, a importância que teve para esse processo de permanência da democracia do que ele chama de árbitros. E os árbitros são principalmente o Poder Judiciário. Em todos os países em que houve derretimento da democracia, o Poder Judiciário foi destruído, arrasado, colonizado. Nos países que mantiveram a democracia, as grandes instituições que fizeram mantê-la foi o Poder Judiciário. Dá o exemplo da Colômbia, situação que ocorreu no Peru, no Chile, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Venezuela, conseguiram se manter. E coloquei esse exemplo aqui para mostrar o que aconteceu ano passado, nas eleições do ano passado. Por favor, abstrai o nome de candidato, eu tentei até apagar o nome de candidato, não é isso que importa. Mas as situações de práticas, de orientações do empregador em reuniões, circulares, vídeos, oferecimento de prêmios para fazer com que os funcionários votassem nos candidatos do dono da empresa. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho foram os primeiros a chegar. Chegaram antes da Justiça Eleitoral, antes de outros ramos do Poder Judiciário. Eles lembraram situação que ocorria no século passado do chamado voto de cabresto, em que o coronel tinha o seu curral eleitoral e definia em quem cada um iria votar, situação que ocorria na República Velha. MPT e Justiça do Trabalho foram chamados para dizer o seguinte, olha, democracia passa por um processo de decisão sereno, individual. Relação de trabalho, relação de subordinação da relação de trabalho não pode se confundir com esse tipo de situação. A decisão tem que ser sincera, tem que ser serena, sem terror psicológico, sem trocas, porque tem muitas empresas que ofereciam chopp, ofereciam prêmios, churrasco, se votasse, o candidato ganhasse na sessão eleitoral. Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho foram os primeiros a chegar, disseram que monólogo, terror e mercancia não se confundem com democracia. Ajudaram a salvar uma instituição democrática brasileira que estava se derretendo, que era a serenidade da escolha um homem, um voto. Foi o primeiro a chegar. Isso nos mostra uma importância muito maior que tem a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que simplesmente resolveu os processos individualmente. Enfim, qual será o futuro da Justiça do Trabalho e como se poderá manter esses papéis institucionais? Não tenho pretensões de oferecer respostas prontas, mas coloco 3 grandes pensadores que, a mim, pessoalmente, são muito importantes. Primeiro, Georges Selle, que escreveu um dos primeiros livros de direito do trabalho, Précis de droit industriel, resumo de direito industrial, antes ainda de se chamar direito do trabalho, e disse, mais felizes que os romanistas que dissecam um cadáver, ou que civilistas, que no mínimo cuidam de um velho, nós podemos estudar o desenvolvimento de um adolescente. Estudar, aplicar o direito do trabalho, vivenciar a justiça do trabalho, é um processo de permanente estudo, aprendizagem e adequação com o direito que é o direito mais mutável do ramo da ciência jurídica. Meu querido professor Américo Plá Rodrigues, né? Nós conhecemos pelo livro de princípios de direito do trabalho, mas é um dos mais importantes juslaboralistas da América Latina. Diz que o direito do trabalho está em constante formação, é inacabado, incompleto e perfeito. Não pode ser olhado com o olhar do retrovisor. Deve ser visto a partir de uma orientação de cumprimento de direitos fundamentais, de garantia da democracia para situações que não foram ainda estudadas, para situações novas. O MPT e o Justiça do Trabalho, que reconheceram a importância de barrar as atitudes de influência de voto, provavelmente nunca tinham feito processo desse tipo. Isso nunca tinha acontecido. Nunca aconteceu comigo em 16 anos de magistratura. Mas é preciso saber que o direito do trabalho está incompleto e precisa ser completado individualmente a cada dia. E o meu queridíssimo, saudoso, recentemente falecido professor Hector Hugo Barbarrelata, também da UDELAR, de Montevidéu, diz que o direito do trabalho tem uma vocação genética de aplicação de valores metajurídicos em prol da efetivação de direitos fundamentais. Há uma conexão permanente com o meio social. Não dá para estudar, aplicar o direito do trabalho e vivenciar a magistratura trabalhista olhando só para o gabinete. Nós falamos bastante sobre isso, né? Tentar encontrar esse gentil, esse suave meio termo entre afastamento de grandes intimidades e conhecer a comunidade. Então, o direito do trabalho tem essa vocação genética para analisar não somente o direito, mas essa complexidade de elementos da vida que atuam no direito do trabalho.
A nossa dúvida é qual será o futuro do direito do trabalho. O direito do trabalho é uma obra permanente, em construção e reconstrução por seus aplicadores. E de que forma ele será visto pelos historiadores daqui a 30 anos? De que forma a justiça do trabalho fez cumprir o seu papel? Será que vai ser a justiça? Será lembrada como a época em que a justiça do trabalho não foi capaz de reconhecer seus desafios, aplicar suas orientações históricas para esse novo momento? Será um momento que será recordado em que a Justiça do Trabalho esqueceu a necessidade de especialização, de ser um órgão de jurisdição especializado, com atribuições muito próprias, individualizadas? Será que a Justiça do Trabalho vai ser a interventora, a liquidante do direito do trabalho? Ou será que vai ser um momento de superação e de reafirmação de valores que nos orientaram a escolher essa profissão? E encerro deixando a frase de uma pessoa que foi citada já 2 vezes nesse curso e que é um grande frasista, mas essa frase é um pouco menos conhecida, de Carnelucci, que diz que a missão do direito consiste em impor ética à economia. E essa é a função essencial também da justiça do trabalho, civilizar a economia. Impor ética à economia dentro do juiz e dentro do dizer o direito. Não devemos nos deixar levar pelas fantasias, pelo deslumbramento e pelo pessimismo. Escolhemos uma especialização de direito material e de forma de executar a atuação da magistratura. Não há direito do trabalho sem justiça do trabalho. E não há justiça do trabalho sem especialização de seus magistrados. O recado que eu deixo e encerro é de que consigamos manter acesa a chama da Justiça Nacional e, principalmente, que se possa não esquecer que é possível manter, é necessário manter uma velha promessa constitucional, a promessa constitucional de que é possível viver com dignidade a partir do trabalho. Ministro, obrigado pelo convite, fico muito feliz de dividir a mesa e muito feliz de encerrar essa nossa bela semana aqui. Seguimos juntos e muito obrigado pela gentil atenção de todos. Obrigado. Bom, muito bom ouvi-lo. Eu confesso que, embora colegas, eu não tive a oportunidade anterior, né, de ouvir o Rodrigo Trindade e não vou aqui disfarçar a minha sensação de fascínio, assim, em função da capacidade do Dr. Rodrigo Trindade, não só de trazer informações absolutamente necessárias, mas de fazê-lo com a capacidade de síntese, né, bem interessante, com uma retórica, né, que me parece convincente e que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Eu, se pudesse sintetizar, sem autorização dele, né, a síntese que ele trouxe para nós, eu diria que poderia sintetizar em 3 palavras. A primeira é conhecimento. Eu penso que é absolutamente fundamental que nós conheçamos não só o direito do trabalho, e os colegas conhecem mais do que ninguém, porque estão saindo de um certame vigoroso e rigoroso, né, para poderem estar aqui hoje. E aí eu me permito uma pauta que é institucional, mas a Inamate, a partir de um entusiasmo do ministro Luiz Felipe Vieira do Melo Filho, está envidando esforços no sentido de que nós tenhamos pesquisas, inclusive que acabamos de realizar convênio com o IPEA, com outras instituições, abrimos edital, para que nós possamos conhecer com dados estatísticos absolutamente confiáveis e possamos responder aquelas provocações, como nos traz o doutor Rodrigo Trindade, a partir de tudo que diz respeito ao direito do trabalho. Quando se discrimina a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, em última análise, parece que se está a discriminar o trabalho humano, propriamente, essa coisa desconfortável que nos dá, que faz que de algum modo, nos
nos traz essa pauta, esse contingente de processos que parece insuperável. Se eu estou aqui hoje, eu provavelmente estarei negligenciando o julgamento de 36 processos como relator, que é a quantidade média de processos que eu consigo desenvolver por dia. Uma segunda palavra, além do conhecimento, me parece que o que o doutor Rodrigo Trindade nos traz é a ideia de que nós devemos preservar a imagem institucional. A imagem institucional está arranhada e não é por culpa da Justiça do Trabalho, é bem ao contrário, é em função dos seus, das suas virtudes, dos seus talentos, da sua capacidade de resolução de conflitos. E a resolução de conflitos é um dos 4 eixos, né, com que nós estamos acostumados. Nós partimos do pressuposto de que os dogmas, aí incluídos os princípios e valores e normas e regras, os colegas já os têm em mente, mas nós precisamos avançar no sentido de sermos mais efetivos. E aí uma terceira palavra com que eu tentaria sintetizar, se pudesse sintetizar, se fosse possível sintetizar essa magnífica apresentação do Dr. Rodrigo, que é o sentido do engajamento, do pertencimento. Os colegas estão iniciando uma carreira. Nós estamos aqui há algum tempo. Eu tenho 30 anos, né, 33 anos só de magistratura do trabalho, fora meu tempo preciosíssimo de Ministério Público, fora meu tempo de advocacia. Mas, se nós não tivermos compromisso com a nossa imagem institucional, nós não teremos compromisso com nós mesmos. Não faz o menor sentido, repito, reitero, né, nós estarmos aqui compondo a Justiça do Trabalho, se nós não conhecermos a Justiça do Trabalho, nós não preservarmos a imagem da Justiça do Trabalho, e, evidentemente, que nós precisamos estar a par, né, com informações verdadeiras, informações seguras a respeito desse universo em que todos nós estamos imersos. Mas, enfim, eu fiz uma série de anotações aqui, mas eu não quero, né, explorar, eu vou mantê-las comigo, né, se me permitem, para as minhas reflexões pessoais, a partir daquilo que nos foi trazido pelo Dr. Rodrigo Trindade, e, seguindo os nossos hábitos, até onde eu sei, a doutora Morgana pode me corrigir, mas nós teremos aqui uns 10 minutos de intervalo, de um coffee break e tal, e aí retornaremos para outra experiência certamente muito rica, que é de ouvir o nosso Cássio Casagrande. Okay?